nossa história passada de Maduco, nós vimos que algo muito especial havia acontecido com o nosso amiguinho. Ele havia sido curado do seu machucado na perna e estava muito feliz porque havia conhecido o livro sem palavras. Ele passou por alguns momentos muito difíceis, muito mesmo, mas Maduco permaneceu firme. Ele aprendeu muito sobre a palavra de Deus e estava muito feliz com tudo aquilo que ele estava vivendo. Na manhã seguinte, os missionários oraram com Maduco e se despediram dele. O garoto saiu e ficou acenando para o casal de missionários até que não pôde mais vê-los. Sua perna estava muito melhor. Ele podia andar e pular. Maduco se apressou pelo caminho segurando o livro sem palavras. Ele estava muito feliz. Ele se sentia como uma pessoa rica. Quando ele chegou em casa, a família dele ficou muito alegre. Os seus irmãos estavam muito curiosos porque queriam saber o que era aquilo que Maduco tinha na mão. Mas ele disse: logo mais à noite eu contarei para vocês. Os irmãos dele se apressaram na hora do jantar. Mal podia esperar para ver o livro de Maduco. Você nos conta a história agora? Eles perguntaram para Maduco. Tá bom, tá bom. Ele sentou num lugar vazio no chão e os irmãos todos se reuniram. Ele ficou fazendo como se ele fosse o missionário. Ele sentou da forma como o missionário fez. Maduco havia aprendido direitinho. Ele então começou a contar as histórias e começou pela página dourada. Deus nos ama e quer que cada um de nós vá viver com Ele lá no céu. Passou pela página escura e começou a falar. Só que o pecado não pode entrar no céu e todos nós somos pecadores. Depois ele mostrou a página vermelha. Foi por isso que Deus mandou seu Filho. Ele mandou Jesus para morrer por nós. E aí ele vai nos limpar de todo o pecado. Maduco então mostrou a página limpa, a página branca. Ele então voltou para a página dourada e parecia que uma luz brilhava naquela sala. Depois que morrermos, viveremos com Deus para sempre, lá no céu, se o seu coração estiver limpo. Maduco contou a história muito bonito. Quando Maduco acabou de contar a história, os seus irmãos lhe disseram: conte outra vez, Maduco, conte outra vez, queremos ouvi-la de novo. Maduco repetiu, usando 5 versículos que os missionários haviam ensinado. Maduco aprendeu todos os versículos e ele estava muito feliz porque agora ele estava falando com seus irmãos. A semana inteira, os irmãos deles pediu para ele: Maduco, conta de novo e conta de novo. E Maduco, toda vez que os irmãos pediam, ele ia e contava. Logo, algo maravilhoso aconteceu. Um dos irmãos de Maduco recebeu a Jesus como Salvador. Agora, vocês precisam aprender os versículos, Maduco disse. E ele ensinou seus irmãos repetidamente, várias vezes. Certa manhã, Binho, o irmão maior de Maduco, chegou para ele e falou: eu já aprendi todos os versículos. Kuma, o irmão do meio, disse: eu também sei. E Bazu, o irmão menor, falou: eu sei os versículos também. Maduco ficou muito feliz com o que ele estava ouvindo. Ele ficou muito alegre. Agora, cada um precisa ter um livro falante colorido como o seu. Os outros irmãos de Maduco concordaram. Binho, o irmão mais velho, que disse isso, falou: olha, Maduco, agora todos nós precisamos ter um livro igual ao seu. Maduco então disse: mas eu não tenho outro, eu só tenho esse aqui. Esse foi o único que me deram. Não tem problema, disse Binho, você pode dividir. Divide em 4 pedaços, é um livro tão grande. Não, eu não posso
posso fazer isso. O coração de Madugo batia forte. Ele deu meia volta e saiu correndo. Não vou fazer isso, disse ele. Madugo escondeu o livro sem palavras debaixo do seu cobertor no chão onde dormia. Pensava nos dias maravilhosos que tinha passado com os missionários e dizia para si mesmo: este é o meu livro, eles deram o livro para mim. Seu coração, porém, ficou muito apertadinho. Ele se lembrou que o senhor Raimundo havia dito: você pode usar esse livro para contar história em sua aldeia. Contar a história em minha aldeia? Pensou Madugo. Como? O que será que Jesus quer que eu faça? O menino colocou devagar a mão debaixo da coberta e tirou o livro e ficou imaginando. Se cortasse o livro, o que aconteceria? Mediu com os dedos para ver de que tamanho seria uma quarta parte. Um pedaço tão pequeno. Ele sabia que sua faca afiada de caça podia cortar todas as páginas. Mas como poderia fazer isso ao seu precioso livro? Naquela noite, Madugo custou a dormir. Ele se sentia muito mal. Então ele orou. Ele falou com o Papai do Céu: Senhor, o que eu devo fazer? Mas o seu coração já sabia a resposta. Ele levantou bem cedinho, quando ainda estava escuro lá fora. Pegou o livro e a faca de caça e saiu de casa. O que será que Madugo iria fazer? Madugo se ajoelhou na grama alta, perto do tronco de uma velha árvore, e orou: Senhor Jesus, ajude-me a querer cortar o livro. Ele sabia em seu coração que era o certo a fazer. Mas por que era tão difícil? Quase em seguida, ouviu vozes de criança gritando. Seus irmãos vinham em sua direção, os dois maiores correndo na frente e o pequeno Bazu atrás. Oh não, pensou Madugo, por que vieram aqui agora? Ele olhou para os três quando pararam ali perto. Ninguém disse nada. Os irmãos, inclusive Bazu, ficaram calados observando. Madugo queria que fossem embora. Ele orou silenciosamente: Senhor Jesus, ajude-me, por favor. Os meninos continuavam olhando para ver o que Madugo estava fazendo. Afinal, Madugo colocou o livro sobre a parte mais plana do toco da árvore. Os irmãos se aproximaram para observar. Ele então levantou com cuidado a faca e segurou-a no ar por um momento. Depois, apertou a lâmina afiada contra as lindas páginas. O livro se partiu lentamente em dois. Em seguida, Madugo cortou novamente o livro falante. Havia agora 4 pedaços sobre o toco, 4 conjuntos de pequenas folhas coloridas, 4 pequenos livros. Os irmãos não se moveram. Pareciam saber como ele se sentia. Madugo pegou um dos pequenos livros e passou para Binho, o irmão mais velho. Ele segurou com muito cuidado. Deu outro livro para Kuma e o terceiro para Bazu. Olha, nossa mãe pode costurar a parte de trás para juntar as páginas soltas, Madugo falou. Ninguém sorriu. Os 3 irmãos seguraram seus livros com reverência nas mãos. Parecia que o coração de Madugo lhe dizia: quem tem o coração limpo deve sentir alegria em poder compartilhar. Ele orou: Senhor Jesus, ajude-me a ficar alegre com o que eu fiz. A parte do livro que pertencia a Madugo estava ainda sobre o toco. Uma brisa suave moveu as folhas e ele viu que a página em branco estava tão limpa como sempre. De repente, algo maravilhoso aconteceu com Madugo. Um enorme sorriso surgiu em seu rosto e ele pegou a sua parte do livro dizendo: Não importa que seja pequeno, temos agora
4 livros que falam de Jesus. Nós 4 podemos então contar a história. Ao dizer isso, era como se o Senhor Jesus estivesse ao seu lado e lhe dissesse: "Muito bem, Madugo." Os irmãos de Madugo começaram a rir alegremente, agitavam seus livros e pulavam contentes. Madugo os observou por alguns instantes e logo também começou a se agitar e começou a balançar o seu livro e pular alegre junto com eles. Nunca havia sido tão feliz. Madugo estava feliz porque havia recebido a Jesus em seu coração, através do livro Sem Palavras. Ele então pôde compartilhar do amor de Jesus para seus irmãos também. E agora não era só mais um que tinha Jesus em seu coração. Os seus irmãos também tinham, e eles podiam falar do amor de Jesus a toda a aldeia agora. Agora eram quatro que amavam a Jesus como Salvador e que receberam a Jesus através do livro Sem Palavras. Amém.